Olá, sejam todos bem-vindos pelo canal no YouTube Notas e Novidades com Wanda Scopel. Eu sou Wanda Scopel e quero agradecer a todos a companhia. Compartilhe os nossos vídeos, curta, compartilhe com familiares e amigos, porque semanalmente estamos com temas de grande importância. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de grande relevância: transformação de lares e resgate de missão das mulheres. Para isso, estamos aqui nos nossos estúdios com a jornalista influenciadora Mari Quintana. Seja bem-vindo, Mari. Obrigada, Wanda. É uma alegria estar aqui hoje com você. Parabéns por esse podcast tão especial, sempre trazendo, tantos temas importantes, relevantes, como você falou. Então, é uma alegria estar aqui. Obrigada, Mari. Mari, eu sigo o seu Instagram, né? Você tem esse trabalho que é incrível. Quem é Mari Quintana e como começou a trabalhar com mulheres? Sim. Bom, eu sou jornalista, Sou casada com o Felipe, sou mãe do Luca, do Otávio e da Maria Fernanda. Trabalhei, como jornalista atuando nessa área com televisão, com rádio, com revista, tive uma agência de publicidade, então trabalhei nessa área da comunicação. E aí, quando os meus filhos, nasceram, veio os gêmeos primeiro, foram muito aguardados, Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sou completamente apaixonada, assim, pela maternidade, pelo desenvolvimento infantil. E aí, depois, logo em seguida, veio a Maria Fernanda. E aí, nesse momento, eu entendi que era hora de eu olhar mais para eles, Eu vivia sempre fui muito empreendedora, então sempre vivia, assim, num ritmo muito acelerado, trabalhando desde muito nova, empreendendo. E eu entendi, com a maternidade, que era tempo de eu fazer uma pausa. Mas o Instagram surgiu quando eu descobri a gravidez dos gêmeos. Porque quando a gente, é algo novo, ou uma gestação, ou algo que você decide fazer, que você vai entrar em algo novo, Acredito quando você começou o podcast, Você vai lá pesquisar como eles estão fazendo, o que tem que ter no estúdio, como que vai. E aí, quando eu engravidei dos gêmeos, eu fui no Instagram pesquisar as mães de gêmeos, porque tinha muitos perfis na época, em 2016, de mães de um filho, de maternidade ali, mas com dois era diferente, porque daí eu pensava, que carrinho que eu vou comprar? Como é que sai com dois? Porque sai com um, mas e aí com dois? E aí eu me deparei assim que não tinha perfis em 2016 de mães de gêmeos. Tinha tipo uma famosa que aí não postava muito da vida pessoal, tipo Fernanda Lima, que tinha gêmeos. Enfim, era casos assim, e tinha 2, 3 perfis assim que eu acompanhava na época que até falava um pouquinho. E aí eu entendi que tinha uma escassez de conteúdo para mães de gêmeos. E aí foi aí que eu criei o Instagram, Os Gêmeos da Mari. Porque, na verdade, no meu próprio Instagram mesmo, eu ia compartilhando a gestação, O que era, como que era, se era uma gestação de risco, o que eu fazia, enfim. Então, comecei a compartilhar isso. E aí, quando os gêmeos nasceram, eu troquei o perfil para os Gêmeos da Mari. E aí, eu vi que, realmente, as mães de gêmeos chegavam até o meu perfil. Então, ficou aí uns 2 anos depois que eles nasceram, com um público muito segmentado de mães de gêmeos. Então, no começo, você Começou iniciou assim, os dessa Gêmeos da forma, Mari. os Gêmeos Foi da Mari, assim. tratando de assuntos relacionados a mães com gêmeos. Com gêmeos. Maternidade em geral, mas mais mães gemelares, Interessante, Mari. E o que levou a focar no trabalho em ajudar mulheres e transformar seus lares e resgatar a sua missão? Como que você chegou até esse tema? Sim, foi uma construção, E aí dos gêmeos, depois veio a Maria e troquei o nome do perfil, enfim, aí virou Mari Quintana. Aí a gente passou por uma transformação familiar mesmo, porque eu acho que é tudo que a gente fala, a gente precisa primeiro viver, Não tem como eu falar de algo que eu não tenha experimentado, que eu tenha passado. Então, a gente teve uma transformação familiar em vários âmbitos, assim. Eu acho que com a chegada deles todos, das crianças, com esse movimento de desacelerar um pouco no trabalho, de olhar mais para o lar.
E aí a gente também teve uma mudança na parte espiritual, né? Nessa mudança de cidade, a gente começou a buscar mais a Deus, enfim, a trazer isso para dentro da família e a gente começou a se transformar mesmo. E nessa transformação, eu conheci um curso, que é o curso que hoje eu sou professora, e nesse curso também mudou muito, assim, a minha forma de enxergar, que é o curso Experiência do Lar. E eu já trabalhava com mulheres, né? Porque vinha esse público do Instagram. E então eu uni, né, as minhas alunas do Experiência do Lar com o Instagram, com essas mulheres, e eu entendi que assim como o meu lar foi transformado, mulheres também precisavam viver essa transformação, né? Mas, Mari, assim, houve algum evento específico que deu origem para você seguir esse caminho? Alguma coisa que aconteceu na sua família, ou na família de alguma pessoa, que realmente inspirou você, não, vou seguir nessa linha de trabalho, que acabou se Sim, transformando acabou num se transformando trabalho, num né? trabalho, sim. Então, eu acho que tudo no Instagram foi assim, caminhando para isso. Não teve assim um ponto crucial. Mas a nossa mudança de cidade e essa mudança, essa transformação, principalmente através desse curso que eu te falei, eu acredito que foi assim algo que marcou para eu realmente seguir para esse lado de mulheres. E eu entendi que tudo que eu postava era porque eu estava vivendo. E aí isso as mulheres se conectavam, Sentiam. isso as mulheres falavam, nossa, eu preciso disso. Nossa, como faz isso? E houve esse interesse. Então, claro, né? A gente sempre fala, time que tá ganhando a gente não mexe. Então eu entendi que as mulheres precisavam disso, né? Que eu Como se conseguiria fosse contribuir uma dor uma das dor das famílias, famílias das das mulheres. mulheres, no Isso. caso, né, Aham. Mari? É. Não, muito interessante isso. E como você define o conceito de missão? O que é essa missão Sim. das mulheres encontrar a sua missão? Que missão é essa que Sim. você propõe de as mulheres buscarem, Sim. resgatarem, no caso? Aham, sim. A gente até estava conversando antes, né? Que Sim. quando a gente fala do experiência do lar, quando a gente fala das mulheres olharem mais para o lar, a gente imagina que agora todo mundo vai ter que largar seus trabalhos, vai ter que virar né, uma dona de casa, e não é sobre isso, né? A missão da mulher é ela sim olhar para o lar, olhar para a família, porque o que acontece, Wanda? Eu percebo não, tem estudos, né, que mostram e a gente olhar para fora, a gente já consegue visualizar isso muito fácil, que os lares, eles vêm se enfraquecendo, porque o que acontece? A gente tem estudos que falam que no Brasil os casamentos duram em média 12 anos, que as mulheres estão demorando mais para se casar e algumas nem querem mais pensar nisso, em casamento, em ter filho, desistindo, né, de constituir uma família para se dedicar mais para a carreira. Isso a gente vê, porque é só a gente olhar, né, as nossas avós tinham lá 6 filhos, as nossas mães 1, 2, 3 no máximo, hoje já tem um e talvez nem querem ter mais, né? Então a gente vê que tá acontecendo um movimento das mulheres olharem mais para si, para o seu trabalho, né, para sua carreira e deixando a família um pouco em segundo plano. E eu acho muito importante a gente sim fazer acontecer, realizar. Eu acho que a mulher tem que sonhar, tem que se dedicar, sabe? Eu gostaria muito, sei lá, de ser uma médica, uma empresária, uma empreendedora. A gente vê tantas mulheres de sucesso, né? Porque a gente sabe que as mulheres, elas são dedicadas, né? Comprometidas e elas têm esse potencial. Mas eu acho que a gente nunca pode esquecer que a família, ela tem que vir, né? Tanto quanto isso, porque senão a gente perde a base, né? Então, eu acho que a família, ela vem em primeiro lugar. Até esses tempos atrás, teve um caso, não sei se você ficou sabendo, na internet que repercutiu daquele homem que parece que falou que ele não casaria com uma mulher CEO, alguma coisa assim. Daí deu o que falar na internet, porque ele foi mal interpretado e ele falou e tal, enfim. E aí, eu fiquei refletindo naquilo e eu fiquei pensando que, sim, a mulher, ela pode ser uma grande CEO, ela pode ser o que ela decidir ser, o que ela quiser, né? Mas que ela também é substituível em todos esses lugares, mas ela é insubstituível na sua família, Mas, né? Mari, como que você vê isso? Porque uma mulher que é uma CEO, né, que é uma empresária, que trabalha fora 44 horas semanais, como que ela vai fazer isso
o seu lar, assim? Como que ela poderá, dando mais qualidade? Porque ela trabalha fora 8 horas por dia, de segunda a sexta, no sábado até o meio-dia, né? Os sábados todos até o meio-dia. 8 horas sendo otimista, né? Porque Sendo tem umas otimista, mulheres. não, sendo otimista. Vamos colocar a carga trabalha horária, mais. né? Sim. Do seletista, no caso. Mas assim, a gente sabe que, claro, o trabalho é muito mais do que isso. O que você me diz sobre isso? Porque nem todas as mulheres trabalham 6 horas, 4 horas e conseguem se dedicar. Os filhos muitas vezes ficam integralmente numa creche, numa escola. Como que você resolveria isso, Mari? Eu acho que é sendo intencional, né? Sendo intencional, sabendo que o tempo que você tá ali com a sua família, ele tem um propósito, ele tem uma missão, e a gente não viver de uma forma deixando a vida levar, sabe? Porque a vida leva e a gente vai indo, a gente se envolve pra cá, a gente vai indo pra lá, a gente vai achando tudo muito legal, e aí chega uma hora que a conta chega, e aí você fala, meu Deus, o que eu fiz com o tempo? O que eu fiz com as pessoas? O que eu fiz com aquilo que estava na minha confiança, sabe? Então, eu acho que a gente tem que viver de forma intencional, sabendo o que a gente quer, o que a gente está plantando, o que a gente vai colher, né? Tendo prioridades. Então... Mas o trabalho é uma prioridade. É uma para o prioridade. sustento da família. E como fazer isso, Mari? Eu sinceramente, assim, também sou empresária, sempre trabalhei muitas horas por dia, muito mais do que 8 horas por dia. Você acaba negligenciando em algum lado. Né? Se você largar o seu trabalho, você negligencia ali. Se você largar a sua família, você também vai ter que... não dá para abraçar tudo, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Como ter esse equilíbrio, Mari Quintana? Eu acho que é priorizando. Por exemplo, hoje, na minha vida, eu entendi que eu vou dedicar esse tempo que meus filhos precisam, mas que isso não é para sempre. Eu não tô cavando aqui, colocando uma estaca na minha carreira profissional, acabando com tudo, falando, não, agora eu vou ser uma pessoa do lar. Não é isso, né? Eu entendo que existem tempos, momentos, estações, né? E nesse momento é isso, né? Dali a pouco, o jogo vai virar, né? Eu posso, eles já não demandam mais tanto, posso empreender. Mas se eu hoje precisasse trabalhar uma jornada assim que eu realmente tivesse que... Porque a gente sabe que tem mulheres que elas precisam trabalhar para sobreviver. Tem mulheres que às vezes são sozinhas, 90%, né? Mulheres que precisam sustentar ali o filho, que às vezes não tem o apoio do marido, que às vezes não tem marido, que às vezes é sozinha, né? Então, assim, é um caso que não tem. Que às vezes até têm o marido, mas elas são responsáveis pelo sustento da casa. Elas são as chefes de família. Sim. E como fazer isso? Qual é a fórmula disso? Porque se você... E justamente você está trabalhando bem numa fase onde os filhos estão pequenos. Estão pequenos e é aquele momento que os filhos mais precisam da presença, principalmente da mãe, né? Seria dos pais, né, Mari? Mas da mãe. A mãe que realmente é a base da família. Sim. Sempre foi a base da família, né, Mari? Sim, sempre foi. Sempre foi. Não tem... eu acho assim que existem papéis, né? Eu acho que o homem, ele tem que cumprir o papel dele. Para que ele cumpra o papel dele, a mulher se sinta segura e consiga proporcionar tudo isso e vice-versa, né? Uma mulher que muitas vezes também não está cumprindo seu papel, também não deixa o homem seguro e por aí vai. Então, eu acho que cada um tem que entender aonde funciona melhor, né? E porque eu lembro que quando... eu parei de trabalhar, eu e meu marido, a gente conversou, entrou em consenso juntos, porque é algo que a gente é um time, eu sempre falo, lá em casa não tem, você vai para um lado, eu vou para o outro. Não, nós somos um time, funciona assim. E aí, quando a gente precisou decidir, isso foi muito difícil, porque para mim, eu precisava fazer acontecer. Só que eu entendia que eles precisavam de mim, né? E aí, o meu marido, eu falei, gente, como vai ser isso agora? Porque era tudo muito novo. E aí, o meu marido falou assim para mim, falou, olha, a gente é um time aqui em casa. E a gente tem que fazer esse time ganhar. Então, a gente está todo mundo jogando com o mesmo objetivo. Ter uma família saudável, feliz e que todo mundo se desenvolva bem e tal, né? E aí, ele falou assim pra mim, pra um trabalhar, o outro precisa dar atenção para as crianças. Você pode ir trabalhar e eu dar atenção para as crianças. Eu posso ir trabalhar e você dar atenção para as crianças. Quem que se encaixa melhor? A gente sabe que é a mãe, a mulher que tá ali e tal. E aí eu achei muito legal, porque ele falou assim pra mim, só que você entende que tanto o trabalho de quem vai, quanto o trabalho de quem fica é importante pro nosso time
funcionar bem, porque eu só vou poder ir trabalhar tranquilo, tá lá sabendo que eles estão bem, né? Sabendo que você tá bem. Então, eu achei muito legal, porque realmente a gente entendeu, assim, que nesse contexto não fazia sentido eu ir e ele ficar, né? Então, a gente optou assim e tem funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem porque a gente sabe que a gente está jogando com o mesmo objetivo, que o meu trabalho é tanto importante quanto o dele, né? Nesse momento com as crianças e que a gente sabe que a gente está plantando porque depois vai ser um outro tempo, né? E eu acho que para a mulher que não vive essa realidade, ela tem que se adaptar e se equilibrar. Sabe? De repente fazer um trabalho home office. Eu tenho várias amigas que decidiram empreender. Vende bolo em casa, vende, sei lá, e aí disso transformou num negócio lucrativo, estando perto das crianças, da família, cuidando da casa, cuidando da família. E sabe aquela coisa de você, tantas realidades que é difícil a gente falar, faça assim, né? Mas eu acho que mesmo para a mulher que trabalha lá 10 horas por dia, o foco principal, inclusive ela trabalha porque ela tá olhando para a família. Né? Porque ela sabe que ela tem que tem um propósito naquilo, né? Então, eu acho que o nosso olho não pode sair disso. A gente tem que entender que a gente pode fazer tudo, mas que nenhum sucesso compensa o fracasso de um lar, né? E que a gente é insubstituível ali. Então, foi nesse olhar, quando eu enxerguei, eu falei, poxa vida, eu sou muito importante aqui. A minha presença aqui tem um propósito, né? Então, eu passei a ressignificar essa questão de ficar no lar, né? De olhar para isso. Mas, Mari, você é 1%, acho, da população que conseguiu esse equilíbrio, né? Porque quando vocês decidiram, sua família, seu marido, e você decidiram que você ia ficar cuidando, quando aconteceu isso? O nascimento dos gêmeos? Foi desde o Quando eu início? decidi, não. Foi agora quando a gente mudou para Cascavel, vai fazer uns 3 anos agora, em janeiro. Quando você tinha... Os gêmeos foram os primeiros filhos? Foram. Tá. Quando você tinha os gêmeos, você trabalhava fora? Quando eu tinha os gêmeos, eu trabalhava fora, eu empreendia, né? Eu tinha uma empresa e eu trabalhava desde o dia que eles nasceram. Levava junto, bebê conforto, os dois e tal, e trabalhando, e trabalhava. Daí eles tinham aquela rotina, né, louca de madrugada, e eu trabalhava de madrugada, e era aquela coisa, assim, muito intensa. Foi assim com eles, foi assim com a Maria Fernanda. Chegou um momento com a Maria que eu tinha 3 funcionários em casa. Eu tinha uma pessoa que cuidava da casa e 2 para os 3, 2 babás. E aí eu saía e eu falei, e aí eu não me sentia. É por isso que eu falo que é muito pessoal. Tem mulheres que vivem assim a vida inteira e que tá tudo certo, né? Mas pra mim, eu olhei aquilo e falei, não tá legal, não tem como. Eu falei, eu tô perdendo os momentos tão especiais da vida deles. Primeira papinha que comia aquilo, e eu sei que eu perdi um tempo, sabe? Que, graças a Deus, hoje eu tô tentando, né, correr atrás do tempo perdido, né? Eu falo que sempre há tempo pra gente olhar, pra gente enxergar, pra gente pensar como estou vivendo, o que estou fazendo, sabe? A gente sempre tem essa oportunidade, todos os dias. E aí, naquele momento, eu olhei e falei, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá legal. Eu tô negligenciando, né? Não era nem negligenciando, eu estou terceirizando, eu estou perdendo momentos aqui e eu tô correndo atrás do vento. Era essa sensação que eu tinha, porque eu pensei, pra quê? Por quê? Né? Então, não fazia mais sentido pra mim. E aí, foi ali que daí eu lembro que eu ouvi essa frase que eu te falei, que nenhum sucesso compensa o fracasso do lar, e eu falei, gente, não. E aí, da noite pro dia, decidi que eu ia mudar e que ia fazer diferente. Conseguiu cuidar da sua família, né? Abdicar do seu trabalho e focar na sua família, no seu lar. Sim, E aí hoje, né, como eles já estão maiorzinhos e conseguindo conciliar isso, eles vão para a escola também, então tudo isso que não foi assim da noite pro dia, né? Então todo esse processo de mudança, de mudança de mentalidade, eu fui compartilhando no Instagram e é por isso que acho que alcançou as mulheres, porque o que acontece? Eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, eu queria muito, eu tenho vontade de ficar mais com meu filho e tal, mas eu acho que eu vou surtar se eu ficar em casa. E exatamente esse pensamento era o que eu tinha, eu falava, isso não é pra mim. Tanto é que uma vez eu tentei fazer isso lá no passado, assim que a Maria nasceu, eu falei, não, e aí foi quando
eu fiquei, sei lá, uns 3 meses em casa. Quase surtei. Falei, não é pra mim isso aqui. Voltei a trabalhar. Aí decidi abrir uma loja, que eu te contei que foi na pandemia e tal. Fiquei mais um ano com a loja. Aí foi a nossa mudança. Mas assim, naquele momento eu também achava que isso não era pra mim. Só que eu entendi que eu estava fazendo essa mudança com a cabeça não naquele lugar. Porque eu tava lá em casa, mas eu queria Não estar lá. tá fazendo outra coisa. Então não adianta também, né? Você, não, agora eu vou ficar em casa, aí você fica em casa, reclama, aí briga com o filho, aí tá lá reclamando. É melhor que nem fique, né? Então, assim, foi uma mudança de mentalidade primeiro, né? De eu entender realmente o meu propósito. E essa missão que eu falo das mulheres é para as mulheres olharem para a missão delas, né? Da família. Porque às vezes a gente acaba, que nem eu falei, vivendo no automático, a gente nem olha para isso. A gente acha que Então, é assim. essas mulheres que não conseguem, né, abdicar do seu trabalho para cuidar da família, o que você sugere para elas, então? Qualidade, finais de semana, porque é o que resta, né? À noite, às vezes, muitas vezes, Mari, as mulheres chegam em casa, os filhos já estão dormindo. Sim. Eu acho que é muito particular, mas que a gente não tire o olho disso, sabe? Que a gente não, no tempo que tá ali, esteja ali, né? O tempo que você tiver, às vezes a gente não tem esse tempo e o tempo que tem a gente tá ali, né? É no celular, Tem isso. tal, leva para algum lugar, faz alguma coisa. Então, esteja ali, porque vale a pena, né? A gente sabe que é um trabalho, muitas vezes, que a gente não vê o resultado imediato agora. É um trabalho que não é reconhecido, é um trabalho que você tá ali, às vezes, falando, né? Ninguém vê, né? Só que tem um versículo que eu gosto muito, que ele é, assim, algo que eu leio todos os dias e que ele faz sentido para mim todos os dias, que é: tudo que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, eu sempre lembro disso todos os dias. O que a gente está fazendo não é para o meu filho, não é para as pessoas, né? Mas a gente está fazendo com um propósito maior. Então, que a gente lembre disso, que a gente faça independente do retorno, né? Que a gente não busque esse retorno, esse retorno aqui, tipo, eu preciso ser reconhecida, mas que a gente saiba que tem um propósito maior para isso, né? Eu conversei com algumas mulheres justamente só para entender como que é o dia a dia, mas com aquelas mulheres que trabalham 8 horas por dia, sábado até o meio-dia, e que ou à noite ou final de semana chega, não tem esse apoio de ter uma colaboradora, alguém que possa lhes ajudar. Elas chegam em casa, pegam primeiro seus filhos na escolinha que é integral, chegam em casa e aquela qualidade, assim, vocês estão presentes naquele momento que chegaram em casa, vocês estão ali com os filhos, mas como estar? Como estar? Porque eu preciso cuidar da casa, cuidar do jantar, cuidar das roupas, cuidar da limpeza, porque é esse o único horário que eu tenho. Então, olha a dificuldade da maioria das que as mulheres enfrentam, de não poder ter alguém que lhes dê esse suporte ainda, e ser ela, além de, a base da família, o sustento da família, e ainda a pessoa que vai estar organizando a casa e, enfim, fazendo, Sim. organizando o seu lar. É muito complicado, né, É complicado. Mari? Eu acho que tem que incluir as crianças nesse momento. Você tem que, apesar, lá em casa, às vezes eu tô ali lavando uma louça, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo com eles de manhã, e eu faço eles fazerem parte, sabe? A gente vai fazer um bolo pra gente comer depois, aí um vai pegando tal coisa. Eu preciso que vocês me ajudem. Agora todo mundo vai ajudar a organizar o calçado, vai arrumar aquilo, vai. Cada um ali, porque eles entendem que eles também fazem parte do Então, o funcionamento da segredo é isso, casa. você chegar, sabe que tem esses afazeres, mas trazê-los para perto Claro, e estarem juntos, estarem juntos. né? Olha, É que isso aí. dica muito interessante. Ô Mari, quais foram os maiores desafios que encontrou ao iniciar esse trabalho, tá? Especialmente considerando que as mulheres são muito diferentes. A gente acabou de conversar sobre isso. No seu trabalho, como que você, na verdade, direciona essas mulheres, que são muito diferentes? Tem aquelas que têm esse apoio, que têm umas colaboradoras para estarem ajudando no seu lar. Tem aquelas que não têm. Tem aquelas que conseguem não abdicar do trabalho e dedicar-se à família. Como que você equilibra isso nas suas palestras, nos seus ensinamentos? Sim.
Então, geralmente nas palestras, nesses conteúdos que a gente traz ali no Instagram, o olhar é esse, né? Fazer as mulheres refletirem como estamos vivendo, né? E como é importante a gente ter esse olhar para a família. Só que é muitas realidades diferentes. Então, tem mulheres que têm um filho, que tem dois, que não tem filho ainda. Tem mulheres que né, trabalham fora, tem mulheres que trabalham em casa, tem N realidades, né? E eu acho que o importante da gente olhar assim para cada uma não você passar uma receita de bolo, né? Faça assim. Mas é você entender que dentro de tantas realidades tem coisas que não mudam, que são princípios, né? Então, o princípio ele é o mesmo para todas, né? Mas você vai adaptar dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro da sua forma de viver, de enxergar a vida, né? Então, o que é esses princípios? Eu acho que é a gente entender isso, né? Que quando a gente tem algo maior, né? A gente coloca sempre Deus em primeiro lugar. Aí vem a família, a gente olhar para isso, olhar, né, para o casamento, olhar. Eu acho que são princípios que, independente da realidade, eles não mudam. Então, a gente sempre trabalha com isso, né? Sempre trabalha passando princípios, verdades e a pessoa adapta dentro ali da sua realidade, como ela enxerga melhor. Mas eu acho que a maior questão é essa, fazer as mulheres enxergar além, sabe? E não viver só nesse automático, porque a rotina, a sociedade, né? Ela dita muitas vezes, você tem que fazer acontecer e eu falo por mim, porque eu fui eu não sou, eu falo que eu sou assim improvável, porque a minha família são de mulheres muito fortes, trabalhadoras. A minha mãe se separou quando eu era nova, então fui sempre criada pela minha mãe, pela minha avó, sempre vi minha mãe trabalhando muito e inclusive trabalha até hoje, é aposentada e trabalha em 2 turnos e ela ama o que ela faz. E eu sou muito grata, né, por ter aprendido isso com ela, né? O valor do trabalho, de você ser, né, diligente com isso. E só que eu vejo que a sociedade ela dita que a mulher tem que trabalhar, ser alguém na vida, não depender de homem, fazer acontecer. E aí às vezes a gente para e pensa, né? Não depender de homem. Que homem, né? Quem a gente escolheu? Quais escolhas a gente tem feito, né? Tem que fazer acontecer. O que é esse fazer acontecer? Né? Que peso isso tem? Que importância isso tem? Então a gente precisa sair do automático e parar e pensar também, né? E quando a gente traz, eu falo dessa pegada mais cristã porque é o que eu vivo, né? Mas quando a gente olha e entende que Deus constituiu a família, que a gente precisa olhar para a família, né? Antes de outras coisas, a gente não pode ser simplesmente engolido pela rotina e não pensando. Então, por isso que surgiu o resgate do lar, para as mulheres olharem para isso e lembrarem que, né, antes de tudo, a gente precisa também parar e pensar e olhar para isso. Uma outra questão assim que eu ouvi das mulheres, de algumas mulheres que conversei, logo que a gente decidiu trazê-la até o nosso bate-papo aqui, conversei com algumas pessoas e perguntei, por que você não tem 2 filhos pequenos? É uma correria, não tem tempo para nada, depende, às vezes, da sogra, depende da mãe para cuidar dos seus filhos, não tem como pagar uma pessoa. É a realidade da maioria das mulheres, Mari. Vamos ser bem, né, sinceras aqui. A maioria das mulheres, né, não tem condições de fazer isso. Aí perguntei, por que você não abdica do teu trabalho e não cuida dos seus filhos? Mas eu não posso, eu sou parte do sustento desses filhos. E como que eu vou largar a minha profissão? E caso ocorra, aconteça de eu me separar, acontecer, porque é um risco, né? Não sei, o dia a dia das mulheres. Enfim, quem está nessa situação pode acontecer, tudo pode acontecer, não é, Mari? Não pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma coisa que eu nem penso. Não, mas não pode acontecer. Mas as pessoas pensam. Tudo pode acontecer, mas pensam, como é que eu vou viver depois, dar o sustento para o meu filho? Sim, sim. Então, eu acho assim que fórmula, que difícil isso, Mari. É difícil, só que eu acho que é uma mudança cultural de mentalidade, sabe? De você já, quando você vai escolher um parceiro especial lá, você olhar, né? Ele tem os mesmos princípios que eu, né? A gente pensa mas parecido. Às vezes até tem, Mari. Até tem.
então tem que certinho, rever, né? nascemos um para o outro, não é? E acontecem separações, e se a mulher, ela fica muito fragilizada, porque quando ela perde na verdade, sai do emprego para cuidar dos filhos, opta por isso, claro, pensando nisso, numa qualidade, em criar bem seus filhos. Deu tudo certo ali no momento que foram conversar. Não, você fica cuidando, eu vou trabalhar e eu sustento, não é? E as mulheres, não, mas eu não posso depender do meu marido para comprar as minhas coisas pessoais, não é? Eu não posso, não posso. Até poderia, né, no caso, né? Se fosse bem conversado, conforme você já abordou aí. Mas e se acontecer de eu me separar, quem vai sustentar? Eu vou viver com a pensão dos meus filhos? É muito complicado isso. Então, a Sim. pessoa vive naquela correria, naquele estresse, porque isso influencia bastante, não é? Acaba sendo um peso. Sim, para acaba essas sendo peso. mulheres. É porque a unidade no casamento, ela tem se perdido, né? Cada um tá olhando Isso, pra si. Acaba sendo até um pouco de egoísmo, né? Eu vou pensar em mim, você pensa em você e vamos nessa, né? E acaba também uma outra questão, por isso que eu falo que às vezes é de mentalidade, é enxergar que tudo é um peso. Por exemplo, criar filho é um peso, cuidar da casa é um peso, tudo é um peso. Porque aí é pesado mesmo. Pesado mesmo. Quanto mais você olha e acha que é pesado, né? Ele se torna mais pesado do que já é pesado, né? Então, a gente tem que conseguir olhar para isso. Eu sempre falo, mudar a perspectiva, entendeu? Criação de filhos, ela não é para ser um fardo, um trabalho sem fim, mas é para ela ser um privilégio. Eles vão ser crianças um período, eles vão ser adolescentes outro período, daqui a pouco eles são adultos, não querem nem mais saber de você, né? Então, que a gente consiga olhar para isso enxergando como um privilégio, porque a gente está tendo o privilégio todos os dias de criar coraçõezinhos, almas, né? Pessoas ali. Então, eu enxergo muito assim, como um presente. Então, eu acho que é por isso que fica tão leve. E é um por isso que presente. fica mais fácil, porque se a gente Exato. olhar e falar, nossa, mas de novo, nossa, mas levar a criança de novo para aquele lugar, nossa, mas mais roupa de novo. Eu falo para as alunas no Experiência do Lar, eu falo, gente, louça para lavar, roupa para lavar, é todo dia. Ou você para de comer, você vai usar tudo descartável, você vai usar roupa descartável também, você não vive mais, você não pisa mais na casa, você limpa, deixa lá e vai embora, viaja, Exatamente. né? Então, sempre vai ter, se a gente tá vivendo, a gente tá tendo momentos ali, sempre vai existir. Se a gente conseguir olhar para isso tudo, né? E saber que, não, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso fazer, eu vou fazer da forma mais leve possível. Exatamente. Conectando todo mundo. Isso que eu vi, né? Esse é um tema que você aborda bastante, de você tornar leve, né? Você sabe o que você tem que fazer. Como você tem um filho que você vai ter que cuidar, você vai ter que trocar fralda, dar de mamar, tem toda uma rotina. Tem a Sim. rotina da casa. Então, assim, se você tiver esse olhar pesado, Se torna mais pesado ainda. mais pesado É por isso que é uma ainda. mudança de mentalidade, né? Então, você Porque é algo ensina que... isso no seu curso, nas suas Sim. palestras. Essa mudança, você ter um outro olhar para isso. Sim. Não é? Eu criei uma comunidade, né, que se chama Comunidade Lar Transformado, que é o que dentro dessa comunidade a pessoa tem um acesso ali, ela paga uma mensalidade por mês, ela tem acesso a um monte de aulas. E tem 7 pilares nessa comunidade, dentro desses pilares várias aulas que fala sobre isso. Primeiro, identidade, você entender quem você é, né, para que você foi criado. Aí o segundo pilar fala de mentalidade, daí de mudar a mentalidade, fala sobre essa questão de leveza, vários princípios assim de mudança de mentalidade. Aí depois que você entende quem você é, você muda a sua mentalidade. Você entende que você não foi criado por acaso, que você não está aqui à toa, que existe um propósito maior, né? E que essa missão foi um presente dado para nós e que a gente precisa olhar para isso, né? Com mais intencionalidade. Aí a gente fala de relacionamentos, fala de cuidados do lar, fala várias dicas, assim. Lá dentro da comunidade tem muitas aulas. E aí essa comunidade a gente também começou, né, já com esse público que já tinha, com essas mães, com essas mulheres que estavam chegando, e eu vi que a gente criou nessa comunidade um refúgio, né, para que as mulheres se sintam abraçadas, acolhidas, que elas entendam que é possível, né, que é para ser leve, que Deus não criou a gente para ficar aí sofrendo, reclamando, né, murmurando, que pode ser diferente e que lá a gente encontra esse apoio. Então, foi muito legal, assim, tá sendo muito bacana essa comunidade também, além do curso. Você tem algum caso, alguma história de alguma seguidora sua, alguma aluna
que teve uma transformação no seu lar. Você pode compartilhar Várias, conosco? tem muitas, muitas, Muitas muitas, histórias. muitas histórias impactantes, assim, muitas. Pode compartilhar uma com os nossos seguidores. Ai, deixa eu pensar. Ai, não pensei em nenhuma, não preparei nenhuma. Deixa eu lembrar. Bom, o mais recente, a mais recente dessa semana, que a gente teve a formação de mais uma turma e uma das alunas, assim, me marcou muito porque ela veio de um lar totalmente desestruturado e ela falava: Nossa, eu sigo isso porque, sei lá, sempre foi assim, foi a forma que eu. E a gente tem muito isso, né? A forma que a gente tem a referência de criação, de às vezes é a mesma criação, mas a forma que você recebe isso, né? Você vai levando aquilo como uma verdade absoluta e às vezes você vai reproduzindo padrões ao longo de gerações, né? Tem uma história, inclusive, que não é. Eu vou contar depois a história da aluna, mas tem uma história que eu gosto muito, que é assim. Tinha uma família e essa família era tradicional um peixe sempre que eles faziam. E aí passou lá, da avó, que passou pra mãe, que passou pra filha, passou pra neta, sempre fazia um peixe tradicional da família. E aí o peixe, eles pegavam, cortavam a cabeça e colocavam o peixe assar. Lá na geração da neta, lá, um dia a menina chegou e falou assim: Mãe, por que é cortada a cabeça do peixe? Ah, é feito assim. A sua avó fazia assim, a sua bisavó fazia assim, era assim, a gente corta a cabeça e assa e tal. Tá, mas por que cortar a cabeça? E aí essa menina casou, essa neta. E aí chegou no casamento, e aí o marido falou: Não, mas não precisa cortar a cabeça do peixe, pode assar o peixe com a cabeça. Não, a minha mãe fazia assim, todo mundo fazia assim, é assim que é. E aí ela foi perguntar pra mãe, e aí a mãe falou: Vamos lá pedir pra sua bisa. E aí, a Bisa lá, a primeira lá, que acho que nem era mais viva, mas, né, resgataram na história, ela cortava a cabeça porque a forma que ela tinha na época era pequena. Então, ela cortava a cabeça e colocava assar. E isso passou lá para a última geração fazendo assim. Então, eu sempre trago essa história para a gente pensar que às vezes a gente reproduz padrões de comportamento porque é algo que foi ensinado e que é assim. Então, essa aluna, ela falou, nossa, eu fazia tanta coisa. Por exemplo, esse negócio do meu marido chegar e jogar a toalha molhada em cima da cama e não sei o quê, né, e não ajudar em nada e aquilo, e não sei o quê. Quase separação. Eles estavam quase se separando, assim. E aí você puxava lá, era coisinhas que era, né, resolvível. E aí ela começou a parar a enxergar. Ela falou: Não, peraí. Gente, o homem, ele trabalha, ele traz sustento pra família, ele é querido, ele é tal, mas aí eu tô me apegando com a toalha. Você me incomoda? Eu que vou tirar essa toalha daí, pronto. Então passou a ser mais leve, você entende? Eu não falo para as mulheres acatarem tudo porque não é sobre isso. Bem pelo contrário, as mulheres elas têm que ser tratadas como rainhas dentro da casa, né? Mas assim, ela parou para pensar várias coisas que estava assim, tirando a paz dela e que poderia ser feito diferente, mais leve, né? E aí, mesma coisa com a criação dos filhos. Ai, porque todo dia é isso, ai, porque todo dia aquilo, porque todo dia. Até que ela entendeu, sim, se todo dia vai ser esse estresse, eu vou prevenir esse estresse, né? E aí foi mudando coisas. Já teve vários casos das mulheres assim destruídas, o casamento assim acabado, e a gente vê uma restauração assim e viverem felizes depois disso, sabe, entendendo muitas coisas. Então eu acho que muito vem da gente reproduzir padrões, da gente viver no automático, a gente não pensar, né, com clareza desse propósito do que estamos fazendo. E enfim, muitas histórias assim, sabe, de casamentos, de mulheres que não acreditavam, né, em si, de casamentos bagunçados, de casamentos que não, famílias desestruturadas, e a gente vê que elas entendem o seu papel, que elas começam a fazer diferente, que elas começam a conectar a família, começam, né, a ver a diferença na criação dos filhos, viver mais leve, mudar a mentalidade e ter esse lar transformado, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, com certeza. Mas eu vejo assim que você faz um trabalho com as mulheres só. Então, essa transformação, ela vem das mulheres, então. Não é feito junto com o parceiro. Não, eu acho que tem vários cursos ótimos Não, para homens, pra assim, você, né? no Mas o caso, meu, suas seguidoras, as minhas seguidoras elas são se mulheres. transformam somente não, porque né, é um curso, é um trabalho que você faz, você passando essa visão, esse novo conceito de transformação de lares. Ou elas buscam isso? Como é que elas buscam? Como é que se transformam
o meu lar, por exemplo, a Mari me passando as informações, eu fazendo um curso, eu debatendo, trocando com mulheres, porque tem a comunidade que você falou também, né, que vocês fazem essas Sim. trocas também. Simples assim, Mari? Transforma? É porque eu acho assim, ó, que a gente nunca muda o outro, né? A gente Sim, não consegue justamente. mudar o outro, a gente pode mudar nós. A Então, mudança. eu sempre falo para elas, se vocês estão aqui fazendo esse curso, se vocês chegaram até aqui, a gente não tem como mudar o seu marido, a gente tá aqui para mudar você. Autotransformação, Isso, eu acho que cada um tem que buscar a sua mudança. Eu não acho que a responsabilidade de toda transformação é única das mulheres, mas eu acho que como eu falo para mulheres e a gente tem que buscar, né, a nossa mudança, e eu acho que isso, não tenho certeza que isso reflete, porque o exemplo, ele arrasta, né? Então você fazendo a diferença ali, nossa, quantos casos a gente vê, começando pelo da minha família mesmo. A gente busca mudar e aí todos à nossa volta, marido, filhos, começar a ver assim uma transformação e quererem, né, seguir nisso. O que ela tá fazendo? O que ela tá sendo? Porque a gente faz muito isso, né? Quando você vê alguém diferente, alguém que tá mudando, alguém, você fala, meu Deus, o que ela tá fazendo, né? O que é que tá acontecendo? Então, eu acho que a mudança, ela é individual, né? Cada um tem que buscar a sua mudança, a sua melhora, né? Para que você consiga crescer, Ter né? um outro olhar, né? Ter um outro olhar. Eu não sou a favor da gente viver uma vida toda da mesma forma e, tipo, né? Porque, assim, a vida, ela é muito curta aqui. E aí a gente sabe que, inclusive, tem pessoas que morrem antes do planejado, porque a gente pensar uma vida curta, sei lá, 100 anos, né? Sim. Mas a gente sabe que tem casos de doença, de acidente, enfim, que a gente vive muito menos. E aí, chega lá, né, nesse momento, a gente teve recentemente uma perca na família, assim, bem significativa, e aquele momento, assim, é mais um momento que a gente para e reflete, né, tipo, o que estamos fazendo, né, com a vida. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, gente, essa pessoa tão querida, trabalhou tanto, a vida dela era a realização, assim, profissional, né? E aí a gente fica se perguntando, né? Até que ponto a gente vai abdicar de tudo, né? Para isso. Então, a gente tem que refletir, né? Como estamos vivendo, o que a gente pode fazer para ser melhor, o que a gente está deixando de legado, né? Para as outras gerações que virão. Que sementes a gente está deixando, o que a gente está plantando. E é mais ou menos nesse sentido. Então, eu acho que a mudança, ela é individual. Tem cursos excelentes para homens também, né? E então, todos têm que buscar melhorar para que viva a plenitude nessa terra, né? Viva de uma forma mais leve, viva de uma forma mais feliz. E que nem você falou lá no começo. Ai, Mari, mas não, a realidade é outra, eu preciso trabalhar, é assim, é difícil e tal. Trabalhe a jornada que for, mas tenha clareza do que você está fazendo, para que você está trabalhando, né? O tempo que tiver em casa, curta os seus filhos, viva e deixe um legado, deixe algo especial, né? A forma que a gente se relaciona, a forma que a gente trata as pessoas, né? Que a gente deixe um pouquinho de coisas boas, né? Que a gente deixe a semente plantada para que a gente colha os frutos um dia, né? E Mari, entendi tudo isso, muito bom, muito bacana esse trabalho. A Mari, você com a sua família, com a sua mãe, você falou que foi criado pela sua mãe. A sua mãe trabalhava fora, integralmente. Como ficava a Mari, os irmãos em casa? Como é que era a sua vida ali? Sim. Então, a minha mãe, ela se separou quando eu tinha 5 anos. E então eu morava com a minha mãe e com a minha avó. A gente foi morar na casa da minha avó. E aí a gente morava com a minha avó. Minha mãe trabalhava muito para sustentar a casa, todos nós, né? E eu, assim, nunca me faltou nada, nunca tive dificuldade em nada assim. Mas eu olhava muito para a família das minhas amigas e eu achava o máximo, né? Pai, mãe reunido, irmãos. Eu não tive, assim, eu tive irmãos depois, mas aí do casamento do meu pai, depois e tal. Então, assim, não tive irmãos. Fui ter a minha irmã com 10 anos, né, de parte de pai. Então, eu queria ter um lar com irmãos, aquela bagunça de noite, aquela coisa, assim, sabe? E eu acho que eu cresci muito solitária. Então, eu sempre tive na minha cabeça que a minha família ia ser aquela família de 5, 6 filhos. Eu quero ter mais filhos, inclusive. Que é uma coisa que todo mundo fala, quê? Você
teve gêmeos, daí você planejou a outra? Você não queria, né? A pessoa já chega assim, você não queria, né? Porque não tem como você querer. E aí eu falo, não, eu queria e eu quero ter mais. Quer ter mais? Você é louca, que mundo vive? Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar o olhar, pelo menos é a minha visão, assim, né? De que família é uma bênção de Deus e que isso é algo que Deus planejou e que a gente deixa, né? Um legado, uma família, princípios e eu acho que essa é a vida que vale a pena ser vivida. E de certa forma, Mari, foi uma dor sua também, né? Sim. Crescendo solitária, crescendo criada pela avó praticamente, não é, Mari? Sim, E a mãe trabalhando fora, você sentiu essa falta e quis, quando você escolheu ter a sua família, você escolheu mudar, né? Fazer diferente. Sim. Dizem que a nossa maior dor, ela tá ligada ao nosso maior propósito, né? Então, sempre que a gente pensa algo que a gente passou, né? Deus não desperdiça as nossas dores. Então, a gente tem que pegar aquela ferida, né? Cicatrizada e ajudar outras pessoas e fazer diferente a partir daquilo, né? Então, eu acredito que foi muito disso, né? Foi muito disso. Só que nunca foi natural, por isso que eu falo que é possível a gente nadar contra a maré, né? Porque nunca foi natural pela minha criação, apesar de eu querer ter uma família, de eu querer ter filhos, de eu querer, enfim, mas nunca foi natural, não vou trabalhar, eu vou ter muitos filhos, porque eu não tinha irmãos, eu sempre tive essa visão da mulher que trabalha e tal, e não deixa de ser um trabalho, né? Você estar trabalhando em casa, eu sempre falo que produtividade não quer dizer sobre produzir dinheiro, mas é sobre não parar de produzir. Né? Não é necessariamente produzir dinheiro, mas é não parar de produzir. Então, todos os dias a gente produz muita coisa, né? Dentro de casa. A gente produz corações conectados, princípios, valores, enfim, tantas coisas, né? Para unir ali a família. E além disso, tudo que eu faço, né? Na internet também é um trabalho. Então, eu falo, parei de trabalhar mais ou menos, né? Agora não, né? Agora não mais. Mas tudo tem propósito, assim, né? E é essa. Essa é a minha história, essa sou eu, essa é a minha família, Maravilha. essa é a forma que eu enxergo a vida e tenho influenciado as mulheres nesse sentido, Maravilha. né? E Mari, você recebe algumas críticas por fazer o seu trabalho direcionado só às mulheres? Já recebeu críticas ou não? Não. Nunca? Com esse sentido, não. A gente sempre aparece uma outra pessoa porque os assuntos, eles acabam sendo muito polêmicos de certa forma, né? Mas assim, eu já tô acostumada, porque eu acho que quando a gente tem a nossa visão, e é isso que a gente trabalha, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Claro que a gente tem que ter respeito, a gente fala tudo com muito amor, com muito carinho, a gente tem que acolher todas as mulheres, a gente tem que enxergar as realidades, né? Mas a partir do momento que a pessoa chega lá pra mim e fala, porque isso aí é coisa de, sei lá, mulher fútil. Eu sei que não é coisa de mulher fútil, então aquilo não tem um peso, assim, né? Igual as pessoas falam, nossa, fiquei mal lá. Eu acho que a gente tem que ter a clareza do que a gente tá fazendo, seguir naquilo e a gente saber que a gente não vai agradar todo mundo, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo ótimo, porque as mulheres são escolhas também, né? São escolhas. Escolhas, porque se você escolheu trabalhar, talvez nem escolheu mesmo, a gente tá falando aqui, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos seus filhos. Então, o que você vai fazer? Você vai pontuar. Eu tenho que trabalhar fora, eu sou o sustento da família, mas eu tenho meu filho, meus filhos. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho minha casa. Como que eu vou fazer para tornar mais leve tudo isso? Porque eu preciso tornar mais leve, porque eu não posso abdicar. Sim. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão você é uma sofredora eterna. Sim. Né? Sim. Levar pesado, carregar esse fardo, seria um fardo no caso, né? Então, isso que esse trabalho incrível, maravilhoso, de você, né, tornar mais leve, fazer a pessoa ter um olhar diferenciado da sua vida. Você colocar a sua vida aqui, ó, como é que é a minha vida aqui, ó. Então, o que eu vou fazer para tornar mais leve? Não é? Enxergar, né? Enxergar. Porque às vezes a gente não para refletir. Não para refletir. Porque é muito no automático. Você trabalha, você acorda cedo, trabalha, você deixa os filhos na escola, busca na escola, e corre para casa e faz isso, faz aquilo. Fica muito no automático. Sim. E a família, ela é a base, né, da sociedade. Quando a gente, querendo ou não, enfraquece a família, que é, né, com todos esses pontos que a gente está falando, a gente enfraquece todo o resto, né? Então, eu acho que a gente tem que voltar. Por isso que eu falo, voltar o resgate do lar não é todas as mulheres vão parar de trabalhar, vão ficar
ficar em casa. Exato. Mas é a gente olhar, mesmo sendo empreendedora, mesmo sendo CEO, mesmo sendo trabalhadora, mesmo sendo, né, empregada, enfim, a gente precisa parar e olhar para como estamos vivendo, né, para nossa família. Então, esse resgate é nesse sentido. E às vezes as mulheres confundem, às vezes acham que é isso, né? Ah, não, tem que seguir ela lá, agora todo mundo tem que parar de trabalhar. Bem pelo contrário, porque eu também, né, não trabalho. Então, eu acho que a gente tem Não, que só... E porque também a maioria das mulheres, elas precisam trabalhar. A maioria. Ou são parceiras nas despesas em casa, né? Ou são o sustento da casa. Então, não tem como fazer. Então, na verdade, é ter um outro olhar para a sua vida. Cada um colocar a sua vida, coloca ali na mesa, por exemplo, e começa a ver como é que está sendo ali para você fazer mudanças para tornar a sua vida mais leve, mais alegre, mais amorosa, para você realmente ter um lar, né? Realmente com base, né, para os seus filhos. Acho que é muito importante isso. É muito importante. E Mari, que conselhos você daria para as mulheres que estão buscando essa transformação pessoal? O maior conselho que eu daria é elas olharem para dentro de si, saberem que ninguém é criado, né? Ninguém está aqui nessa terra à toa, né? Que a gente entenda o nosso propósito aqui na terra, que elas entendam que Deus criou todo mundo com um propósito, né? Então que a gente consiga olhar para isso, para conseguir começar essa transformação, porque quando a gente olha e sabe que a nossa missão aqui na Terra tem um propósito, a gente passa a enxergar diferente. Então, ter essa mudança de mentalidade, colocar Deus em primeiro lugar e a transformação, ela vem vindo. É automático, né? Quando você está buscando um caminho, quando você está buscando aquilo, ser melhor naquilo, a transformação, ela vem vindo, né? E estar na nossa comunidade. Entra lá na comunidade. Entra lá na comunidade. Mas você sabe, Wanda, que é muito curioso isso, porque hoje em dia fala tanto, né, que a mulher, ela tem que estar aonde ela quiser, só que quando a mulher decide estar dentro do lar, também é algo que não é muitas vezes respeitado no sentido de, nossa, valorizado. mas que bobeira, para que ela vai fazer isso? E não é valorizado, Tá perdendo, Mari, tá perdendo tempo. Então, se a mulher pode decidir estar onde ela quiser, a gente tem que ter respeito também pelas mulheres que optam, né? Que nem eu falei, optei por isso, hoje trabalho e tal, mas tem muitas mulheres que elas optaram a ficar integralmente no lar. E também tá tudo bem, tá tudo né? Excelente. Então é muito engraçado, porque a gente vê esse trabalho de respeito das mulheres, mas às vezes a gente quer opinar, achar o que é melhor para um, para outro, a realidade, né? Então eu acho que é muito pessoal, mas que a gente não pode tirar o olho daquilo que realmente importa, né? Que é a sua família. Que decidiu construir, vamos cuidar. É isso aí. Mari, nós conversaríamos aqui o dia gente, inteiro, eu nem vi a hora passar. Não vi a hora passar, né? Você veja só, coisa boa, né? Coisa maravilhosa, um muito assunto muito... E é polêmico também, né? É desafiador para as mulheres. Então, assim, conversaríamos muito tempo sobre isso. Uma outra oportunidade, quem sabe, né, Mari? Com certeza, estou à disposição. Vamos conversar, então. Pessoal, sigam o nosso canal no YouTube, Notas e Novidades com Wanda Scopel. Curta, bata o sininho que as notificações chegarão para vocês. Semanalmente estaremos postando vários podcasts, vários bate-papos aqui, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a Mari Quintana, que enriqueceu realmente esse nosso bate-papo, tirou nossas dúvidas. Foi muito incrível, Mari, porque de alguma forma, porque é polêmico, mas assim, foi muito esclarecedor também. Não é sobre abandonar tudo, né? É sobre você equilibrar, né, a sua vida, né, as suas escolhas. Na verdade, quando a gente faz escolhas, nós temos que olhar para essas escolhas e torná-las a mais leve possível, porque senão não tem como você seguir em frente, né? Com trabalho, com família. É isso. Né? Que a gente siga fazendo boas escolhas, né? Boas escolhas. Obrigada, tá? Pelo convite. Foi uma honra, adorei o bate-papo. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Um beijo para todos. Até mais, gente.